mais uma vez, chega uma segunda-feira depois do final de semana, eu tenho um balanço das ocorrências que envolvem pessoas que beberam e dirigiram no final de semana. Nas últimas 3 semanas, sabe quantos acidentes foram graves em São Paulo com motoristas que apresentavam sinais de embriaguez? 16. Só nesse fim de semana, só nesse final de... Agora, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, 10 pessoas morreram. E mais de 50 foram presas por causa da combinação álcool e direção. Rodou. A imagem é impressionante. Um carro foi parar dentro de uma cratera na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. E a hora que virou à direita, não tinha nenhuma sinalização, viramos, já caímos direto no buraco. Apesar do susto, o motorista e os 2 passageiros, um deles cadeirante, tiveram ferimentos leves. O buraco está aberto há pelo menos 10 meses. A prefeitura garantiu que tinha sinalização e informou que as obras devem começar em 40 dias. Também em São José dos Campos, um acidente matou os 5 passageiros de um carro. O motorista perdeu a direção e caiu neste córrego na Vila Cândida. Ele está hospitalizado. Em Jaú, uma motociclista foi atingida por um carro nesta estrada. O motorista estava sem carteira de habilitação e assumiu ter bebido. Ele disse que havia bebido 1 litrão de cerveja com outros 2 colegas dele. Pai e filho morreram num acidente na rodovia Virgínia Viel, em Sumaré, na região de Campinas. O carro em que eles estavam foi atingido na traseira por outro, dirigido por um homem embriagado. Um motorista bêbado também causou um acidente em Novo Horizonte, na região de São José do Rio Preto. Ele invadiu uma quitanda e atropelou a dona, uma senhora de 72 anos, que ficou ferida. Estava muito embriagado, porque não parava em pé na hora que ele saiu do carro. Ainda pedindo calma. Na capital, o motorista deste carro bateu em outro e depois atingiu uma máquina de varrição. Ele não se feriu. Testemunhas disseram que o jovem parecia bêbado. Mas um acidente ainda mais grave aconteceu na Marginal Pinheiros. 3 garis que limpavam o canteiro de acesso à Ponte Ari Torres foram atropelados. O motorista disse que perdeu o controle do carro depois de ser fechado por um caminhão. Mas testemunhas contaram outra história. Ele veio a 140 km por hora, com uma pista de 90, que ele invadiu a zebra, saiu arrancando os cones, pegou bandeira primeiro, depois pegou 2 militares na tela de proteção na área de serviço. 2 garis morreram. A metade dos acidentes que aconteceram no estado, de sexta a domingo, foi causada por motoristas com sinais de embriaguez. Isso tudo apesar da fiscalização. Nesse fim de semana, só na capital, os policiais aplicaram 210 multas e prenderam 53 condutores que dirigiam alcoolizados. Pois é, a Polícia Militar constatou que mais paulistanos estão bebendo e dirigindo. O número de motoristas flagrados entre janeiro e setembro desse ano já é 38% maior do que a soma de todo o ano de 2010. Por exemplo, no ano passado, entre janeiro e dezembro, foram 158 mil testes de bafômetro, com 842 motoristas, quase 1.000 motoristas flagrados com nível de álcool no sangue superior a 6 decigramas, daqueles que fizeram o teste, vamos lembrar, né? Que a maioria deles não fazem. É o limite máximo, esse 0,6 aí. O infrator pode ter o direito de dirigir suspenso, ter o veículo retido e pagar uma multa de R$ 574,61. Em outros países, o limite do álcool tolerado no sangue tem, por exemplo, o Japão, o limite tolerado é 0. É uma boa medida, não é, Não tem tolerância, isso é zero. bem legal. Não tem tolerância, que não pode beber e dirigir. Nesse ano, apenas entre janeiro e setembro, foram 138 mil testes, já com número maior de motoristas, 1.666. Todos eles acima do nível tolerável. Aqueles que fizeram, eu estou voltando a lembrar. Em média, no ano passado, eram 13 mil testes feitos por mês. Nesse ano, a média, eu acredito muito, com a ajuda do Rio de Janeiro, subiu para 15 mil testes. E ontem, o fantástico repórter Alan Severiano mostrou um novo tipo de bafômetro que detecta se o condutor bebeu sem que ele precise assoprar o tal aparelhinho. Isso é legal. Vamos ver como foi? Na madrugada de sábado, acompanhamos uma blitz com o uso de um novo equipamento, o bafômetro passivo.
negativo está liberado. Quando eu aproximo o equipamento do condutor, só pelo fato dele falar, dele respirar, ele já faz a captação e afirmar se aquele condutor ele está alcoolizado ou não. Mesmo se a pessoa não quiser fazer o teste, ele já está sendo testado. Já está sendo testado. A maioria dos motoristas aprovou. Correto, isso está de acordo com proteger todos os cidadãos. Pois é. Muito bom. Essa questão aí de beber e dirigir, mas quer dizer, esse novo bafômetro devia ser instalado pelo Brasil todo, né? A gente precisa saber quanto custa, se o Estado a Federação tem dinheiro, e aí vai, né? Essa questão de beber e dirigir é um problema de saúde pública e também de educação, de todos nós. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que é alertar, chamar atenção. A Rede Globo está empenhada nessa questão. Aqui no Mais Você eu tenho batido nessa tecla, o jornalismo também. O Faustão ontem entrou nesse assunto. Todos abraçamos essa causa porque é mais que um dever, é um compromisso com a sociedade, né? E eu acredito que, quero mesmo, que eu sou aquela otimista de plantão, né? Que vai valer a pena. A gente já tem um avanço. Desde a última sexta-feira em São Paulo, o horário da Blitz da Lei Seca aumentou. Em vez de encerrar às 4 da manhã, porque todo mundo sai da boate às 4, 5 da manhã, né? Aí os bêbados tudo ficavam soltos. Agora vai até às 6, já melhora muito. Agora o que precisa aumentar é o número de fiscalização, mas o que precisa mesmo, além de a gente brigar para mudar a lei, é o cidadão, você aí do lado, se conscientizar de que não pode beber e dirigir, né? Você vai causar um problema, um dano ao outro, um dano a você, um problema. Eu vou aproveitar, inclusive, dar de novo o endereço do site, onde estão recolhendo assinaturas para alterar a lei de trânsito que fala de embriaguez ao volante. Na sexta-feira, com a sua ajuda aí do lado, nós tínhamos 45 mil assinaturas. Hoje já são 88 mil assinaturas, quase dobramos. O site, gente, é nãofoiacidente.com.br. Nãofoiacidente.com.br, criado pelo Rafael Baltresca, que perdeu a mãe e a irmã atropeladas por um motorista que apresentava sinais de embriaguez. Para você participar é simples. Entrando no site www.nãofoiacidente.com.br, tem que preencher esses dados aí, ó, nome completo, e-mail, endereço, cidade, estado, rapidinho. E as informações do seu título de eleitor. Não vale CPF, ou RG ou carteira de motorista. Então, mas entra lá, gente. Quantos eleitores a gente não tem nesse país? A gente vai poder cobrar depois o nosso vereador, o nosso deputado, o nosso senador. É preciso ficar comprovado que quem assinou a petição pública é cidadão. E pela Constituição brasileira, o título de eleitor é o documento que comprova isso. O CPF, de acordo com o advogado, é usado para fins comerciais. Para que esse pedido de mudança de lei chegue ao Congresso, precisam recolher 1.300.000 assinaturas em pelo menos 5 estados diferentes. Dá para imprimir o abaixo-assinado para você ler, recolher assinaturas na rua, é só clicar no canto direito da página e imprimir. Qualquer dúvida é só acessar o site ou mandar um e-mail para contato@nãofoiacidente.com.br. Você fala direto com a moçada que está empenhada nisso, como nós aqui. É isso aí, grande Rafa. Bom, é cansativo, viu? Eu diria que eu fico rezando. Domingo de noite, eu vou contar um segredo. Porque vai o final de semana, tal, me envolvo com a minha família, com meu marido, com as coisas do dia a dia, com a minha casa, com os meus amigos. E aí, de repente, você olha assim e fala, ai meu Deus, mais um acidente, você escuta, né? Aí eu fico pensando assim, né, de manhã, de noite, quando ligo o Fantástico, já estou aqui no Rio de Janeiro, já voltei para cá, porque eu tenho que chegar de tarde aqui, né, um pouco antes, para poder saber do programa que nós vamos fazer agora de manhã. Eu não chego hoje, eu chego ontem aqui. E aí você escuta, aí você olha aquilo e fala, meu Deus, de novo eu vou ter que falar nisso, né? Que coisa horrorosa, não para. E parece que quanto mais a gente fala, será que é isso? Ou será que aparece mais agora porque está todo mundo preocupado com isso, né?